Olá, turminha do quinto ano, né? Hoje é terça-feira, nossa aula de ciências. Hoje a gente vai socializar, né, sobre a experiência que vocês fizeram e também vamos fazer as atividades, né, da página 208 a 210. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês por vocês terem feito, né, as experiências. Algumas pessoas ficaram bem legais, né? Algumas pessoas fizeram com papel de cartolina e eu achei tão interessante porque o papel da pessoa ficou, né, bem legal. Então, assim, parabéns por esse compromisso. Quem não pôde fazer também não tem problema, da próxima vez você faz, tá certo? A gente não vai brigar. Teve pessoas também que adaptou da sua forma, né? De não utilizar o liquidificador, então misturou com a mão mesmo. Então, assim, vocês estão, assim, de parabéns, excelente mesmo. Mas, retomando, certo, o conteúdo de semana passada, a gente aprendeu que as atividades industriais, ela acaba também fazendo com que o nosso ambiente ele sofra, né? E ele sofra muito. E isso traz consequências assim prejudiciais que tanto prejudicam o meio ambiente quanto nós seres humanos, né? E no livro tem o exemplo da cidade de Mariana e recentemente houve também a questão do rompimento da barragem de Brumadinho, que foi bem parecido com a situação lá da cidade de Mariana. Então, assim, pequenas atitudes que nós podemos ter durante o nosso dia a dia podem salvar o meio ambiente, visto que a gente vem sofrendo com o aquecimento global devido, né, à questão do homem, né, explorar os recursos naturais excessivamente e irresponsavelmente, né? Então, o aquecimento global ele vem fazendo com que haja mudanças climáticas, haja problemas assim que nós seres humanos estamos sofrendo devido a isso, certo, gente? Então, assim, são pequenas atitudes que a gente pode ter, pode salvar o meio ambiente, não é tarde, certo? Por exemplo, a gente pode reciclar o plástico, que demora muitos anos para se decompor. A gente pode reciclar as latinhas, né, o metal, utilizar a questão da reciclagem, do reaproveitamento, do consumo consciente. E por isso foi que eu pedi para vocês fazerem a experiência de como fazer um papel reciclado. E aí teve algumas pessoas que tem algumas pessoas que escreveu no papel, teve algumas pessoas que fez com o papel uma escultura. Então, assim, aquele papel que você ia jogar no lixo, você utilizou de outra forma, teve um novo significado, né? Teve uma nova função. Porque geralmente, quando a gente não pega um papel, assim, quando a gente risca o papel, até mesmo do caderno, o que é que a gente faz? A gente joga no lixo. E aí não utiliza mais. Esse papel, ele demora muito tempo, né, para se decompor. Então, assim, isso acaba contribuindo para que as consequências do meio ambiente, né, aconteçam as mudanças climáticas e problemas, assim, que a gente vem sofrendo. E antes de mais nada, a gente a tia Débora vai explicar o que é que você vai ter que fazer, certo? Lá na primeira questão diz o seguinte: para que os objetos sejam reciclados, é preciso separá-los adequadamente, de acordo com o material de que são feitos. Aí a gente vem aqui para a coleta seletiva, né? A coleta seletiva do lixo, onde tem aqueles latões de lixo, aquelas cestas de lixo colorida. E para cada cor, né, um produto, né, o material que for descartado lá. Para auxiliar nessa separação dos resíduos, existem lixeiras coloridas e cada cor indica um tipo de material.
Aí você agora, o que é que você vai fazer? Você tem as coresinhas, você vai descobrir, certo? Cada cor serve para quê? Por exemplo, o azul é o quê? Será que é o papel? Será que é o vidro? Será que é o metal? Será que é o plástico? O amarelo e o verde e o vermelho. E existem outras cores também, né? Como o marrom, que é orgânico. Tem o do químico, certo? Então tem aquele lixo que a gente não vai utilizar. Então cada lixeira tem uma cor. Nesse caso aqui a gente vai utilizar só as principais, certo? B. Ajude Emanuel a separar corretamente o lixo produzido em sua residência. Para isso, ligue os objetos à lixeira adequada. Então aqui o Emanuel está com vários tipos de lixo. Ele está com garrafas plásticas, ele está com garrafas de vidro, ele está com jornal e ele está com latas. Então, cada um eu vou colocar aonde? Em qual lixeira? Papel eu vou colocar aonde? Então, já está dando aqui a dica para vocês, porque além de ter as cores, já tem também o nome do tipo de material que ele vai receber. 2. A tabela abaixo compara a quantidade de recursos naturais gasto para a produção de 1 tonelada de papel. Gente, a gente sabe que toneladas são 1000 quilos de papel. Então, para fazer o papel novo, branquinho, que a gente, né, utiliza muitas vezes, aí se errou, em vez de apagar, rasga, joga no lixo. Para fazer 1 tonelada desse tipo de papel novo, precisa-se de 50 a 60 árvores cortadas e de 100.000 litros de água. Olha aí o impacto. E a gente sabe que quando há o desmatamento, né, quando a gente retira essa vegetação, e não haver uma plantação de novo, um reaproveitamento desse espaço, o índice de chuva vai cair, né? Porque a gente sabe que para que ocorra a precipitação, necessita também, né, das plantas. Então aí, para fazer 1.000 quilos de papel, a gente precisa de 50 a 60 árvores cortadas e de 100.000 litros de água. Já para fazer o papel reciclado, que foi o da experiência que vocês tinham que fazer, não vai cortar nenhuma árvore, porque o papel já está ali, certo? E precisa só de 2.000 litros. Gente, de 100.000 litros para 2.000 litros, já economizou bastante. Então, quais os recursos naturais utilizados na produção do papel? Quais os recursos que eu utilizo para fazer o papel? Tem aí. E você observe que para fazer um papel novo, há um consumo exageradamente, né, desse papel. B. Assinale o tipo de papel que utiliza menor quantidade de recursos naturais. Será que é o papel novo ou será que é o papel reciclado? 3. Leia o texto abaixo. As sacolas plásticas são um grave problema ambiental. Demais, viu, gente? Pois são descartadas em grande quantidade no ambiente e nele permanecem por centenas de anos até serem degradadas. E isso faz com que, como isso ocorre, gente, há alguns supermercados que não utilizam as sacolas plásticas, né? Porque a gente vai para o supermercado, o supermercado mesmo coloca as nossas compras nas sacolas, mas existem alguns que, para contribuir com o meio ambiente, o que é que eles fazem? Pedem para a gente levar a nossa própria sacola ou vendem as sacolas. E no mundo capitalista que a gente vive hoje, as pessoas às vezes preferem não comprar as sacolas. Então, né, geralmente o ideal seria levar a sua sacola e colocar lá, né, as suas compras. Então, existem alguns supermercados que já fazem isso, né, que tem esse compromisso ambiental
devido, né, ao grande consumo de sacolas. E quando a gente utiliza essas sacolas, a gente descarta em qualquer lugar, né, não é reutilizada de novo, e ela demora muito tempo para ser descartada, gente. Por isso que é importante a gente também ter a consciência, né, ao utilizar essas sacolas. Então, para isso, a gente vai aprender os 3 R's, certo? Para cada palavra a seguir, cite uma atitude que ajuda a reduzir os danos que as sacolas plásticas causam ao ambiente. E aí a gente vai utilizar os 3 R's: recusar, reduzir e reutilizar. Você vai escrever uma frase com esses 3 R's. Por exemplo, recusar. Eu recuso as sacolas. Recusar as sacolas plásticas salva o meio ambiente. Reduzir o consumo de sacolas plásticas ajuda o planeta Terra. Reutilizar as sacolas plásticas para colocar outros tipos de mercadoria. A gente pode colocar assim também. E leia a tirinha abaixo e responda às questões propostas. É uma tirinha lá do Moisés Gonçalves sobre o Mutum, né? Diz o seguinte: a poluição nesta cidade está demais. Mas tive uma ótima ideia. Sugeri ao prefeito que organizasse uma carreata em protesto contra a poluição e ele topou. Que tal? Olha aí que contraditório. Mutum, isso só podia ser ideia sua, porque Bibi, sou contra a poluição, quero ar limpo, vivo ar limpo, basta de poluição. E você observa aí que no terceiro quadrinho, com a carreata, né, para fazer um protesto, poluiu mais ainda o meio ambiente. Então você observa que não ajudou em nada, só contribuiu para que a poluição ela aumentasse. Qual é o assunto abordado na tirinha? Será que é a poluição da água? Será que é o congestionamento? Será que é a poluição do ar atmosférico? Então, você vai marcar aí qual é o assunto principal dessa tirinha. De acordo com a tirinha, a ideia do Mutum foi adequada, gente? O ar já estava poluído, aí lá vai ele fazer uma carreata cheia de caminhão, de carros, né? Para fazer esse protesto. Será que foi legal ele fazer isso? Aí você vai escrever o porquê. Tia, foi. Então você vai escrever o porquê. Tia, não foi. Então você vai escrever o porquê, independente da sua resposta, tá? Na C não precisa fazer, tá, gente? Porque não tem como a gente conversar. Mas a gente pode dizer assim, ó. Conversar aqui. Quais são que sugestões o prefeito ele poderia fazer, né? Ele poderia fazer palestras, né, sobre o consumo, palestras de conscientização para as pessoas usarem menos carros e utilizar mais a bicicleta, andar a pé ou o transporte público. Ele poderia fazer assim, campanhas do uso da bicicleta, instalar ciclovias para que as pessoas que utilizam a bicicleta se sentirem mais seguras, né? Ou um lugar, porque assim não adianta dizer assim que para as pessoas andarem mais de bicicleta se não tem um espaço adequado para essas pessoas andarem de bicicleta. Então elas também, se não tem como elas utilizarem. Então uma instalação de ciclovia para elas poderem andarem com mais segurança, um espaço para as pessoas caminharem. Enfim, são situações, eu acho que é mais uma questão da campanha de conscientização. Não adianta a gente fazer protestos se a gente não se conscientiza, né, da situação, do nosso agir em relação à questão do meio ambiente. Se eu sei que é errado, mas se eu não me conscientizo de que eu estou fazendo errado, não adianta ser uma hipocrisia minha dizer que o outro está errado se eu também estou fazendo a mesma coisa. Então, assim, são coisas que a gente tem que pensar,
né, e refletir em relação a isso. Até porque, né, a natureza, ela vem nos mostrando e dando sinais de que ela não está contente, né? A gente vê aí a seca que acontece. Por que acontece a seca? Porque o inverno não foi bom, mas isso também colabora, gente, com o desmatamento que há, certo? As doenças, umas doenças novas que aparecem. Então, assim, são situações que a gente tem que refletir e se conscientizar das nossas ações, certo? A tecnologia é uma importante ferramenta no desenvolvimento de produtos que causam menos danos ambientais, como os biocombustíveis. Que assim, gente, os biocombustíveis, eles são produzidos com os recursos naturais renováveis, como as plantas, e emitem menos gases poluentes. A gente sabe que os recursos renováveis, eles têm em abundância na natureza. Já os recursos não renováveis são aqueles que demoram anos para surgirem novamente. Então, o ideal é fazer as queimadas com os biocombustíveis, que são feitos de recursos renováveis, né, como as plantas. Aí, exemplos de recursos renováveis, a gente tem a luz do sol, o vento, o solo, certo? Desembaralhem as letras, seguindo as setas, e descubram um exemplo de biocombustível. Porque assim, a gente sabe que os combustíveis, eles são feitos do petróleo, e o petróleo, ele é um recurso não renovável. É muito difícil de encontrá-lo, certo? Além de contribuir muito, né, com a questão da poluição, certo? E aí a gente vai descobrir aqui um recurso, um biocombustível feito com um recurso renovável, ou seja, um recurso feito, né, com plantas, por exemplo. Aí que biocombustível é esse? Aí você vai desembaralhar para descobrir aí, tá certo? Quando for na próxima terça-feira, a gente faz a correção, certo? Tia Débora, eu não fiz o vídeo, não fiz experiência, mas assim, eu gostaria muito de fazer. Será que ainda dá tempo de fazer? Gente, dá sim, certo? O ideal é você participar e você descobrir, né, e contribuir com o meio ambiente. Eu sei que o papelzinho branco, ele é mais bonito, né, de utilizar. E o reciclado não, ele tem ele é diferente, ele é um pouco diferente. Mas quando a gente compra o papel reciclado, a gente contribui muito com o meio ambiente, né? A gente economiza quantas árvores cortadas, né? Quantos litros de água, porque a gente sabe que a água, ela é um recurso renovável, entre aspas, mas que ela corre o risco, né, de se extinguir, se a gente não saber usar ela de forma adequada. Então, se a gente não souber usá-la, ela pode acabar, porque ela e a gente aí acaba a espécie humana, né, toda a Terra. Por quê? Porque nós não vivemos sem água. Nenhum ser vivo vive sem água. Então é importante também, tudo se encaixa. Não sei se vocês perceberam que tudo isso está ligado, né? E volta de novo para a questão da água, que a gente tem que ter essa consciência e mudar os nossos hábitos, que muitas vezes é tão mecânico, a gente sabe que é errado, mas é tão assim, vivo entre nós, que a gente não percebe que estamos fazendo errado. Tá certo, gente? Boa terça-feira, tia Débora fala demais. Boa terça-feira para vocês. Façam as atividades. Hoje tem ciências e tem matemática, né, que são as disciplinas da tia Débora. Não deixem de enviar. Qualquer dúvida, né, estou aqui. Não deixem de participar também do Meet. Eu já falei para vocês o quanto é melhor a gente ter essa ligação no Meet, porque a gente está se vendo e tudo mais. Mas quem não puder também não tem problema, certo? Eu acho que a gente tem que se unir mesmo e fazer da melhor forma possível, tá certo, gente? Boa terça-feira, que essa semana
continue sendo maravilhosa. A gente já venceu um dia, vamos vencer mais outro. E um beijo para todos vocês. Tchau!